tarde, boa noite. Eu sou Leonardo Drummond e o nosso assunto de hoje é Future in English e Conditional. Em português, o futuro que a gente produz, ele pode ser desinencial ou através de uma locução verbal. Eu posso dizer, eu viajarei amanhã, eu vou viajar amanhã, eu hei de viajar amanhã. Em alguns momentos, a gente ainda pode usar o presente do indicativo. Eu viajo amanhã. Em inglês, o futuro vai ser semântico. Nós vamos ter 4 estruturas diferentes e cada uma delas expressando uma ideia, um sentido divergente da outra. Então é muito importante que você memorize o uso e entenda a estrutura, claro. Para começar, a gente tem will, cuja contração é apóstrofo LL e a negativa é will not ou won't. Preste bem atenção. Will não é auxiliar de futuro. Will é um verbo modal que ajuda a fazer o futuro. Quais são os usos de will? Nós temos, primeiro, instant decision, aquela decisão instantânea que você decide na hora que fala. Por exemplo, it's hot in here. Tá quente aqui dentro. Yeah, I will turn the air conditioning on. Sim, eu ligarei o ar-condicionado. Você está andando na rua, vê alguém caindo. Você chega para a pessoa e fala, I will help you. Eu te ajudarei. Por que will? Porque você decidiu naquele momento. 2. Distant future. Will mankind continue existing by 3016? A humanidade continuará existindo até 3016? I don't know. Eu não sei, né? E terceiro uso, unlikely future. Futuro improvável. Look at the sky. Olha para o céu. There are few clouds. Há pouquíssimas nuvens. I think it will rain. Eu acho que choverá. É muito achismo, assim. Não dá para ter certeza nenhuma. Aí, fazendo um parênteses, as provas que vocês fazem não dizem se eles usam o inglês britânico ou se eles usam o inglês americano. O que a gente vê no edital é inglês como língua mundial. Então, é interessante a gente saber que na Inglaterra é possível usar shall como sinônimo de will, tá? Quando isso acontece, é usado somente para I e we. Então a gente tem shall, shall not ou shan't. Ou como pronunciariam os americanos, shan't. Os usos são os mesmos. Primeiro, instant decision. It's cold in here. Tá frio aqui dentro. Yeah, I shall make you some tea. Sim, eu farei algum chá para você. Eu não tinha pensado nisso, né? Eu decidi naquele momento. Segundo uso, futuro distante. Shall we continue working for Brazilian Air Force up to 2070? Continuaremos trabalhando para a FAB até 2070? 3. Unlikely future. Futuro improvável. Estamos vivendo um momento de isolamento social, quarentena, Covid-19. E aí você pensa, I shall visit my family next month. Eu visitarei minha família mês que vem. Será que vai ser possível? Né? Então é um futuro improvável. A segunda estrutura de futuro que a gente tem é o to be mais going to. Informalmente, esse going to vira gonna. Sejamos honestos.
Hoje em dia quase ninguém fala going to. Na hora de falar eles vão dizer gonna. Primeiro uso. Planned future. They are going to travel next weekend. Eles vão viajar no próximo final de semana. Aqui seria interessante você fazer um negócio, ó. Planned é com 2 N's. Por que, Léo? Consoante, vogal, consoante. A gente dobra o N, né? Planned future. They're going to travel next weekend. É um futuro planejado. Eles vão viajar no próximo final de semana. Segundo uso. Close future. What are you going to do next weekend? Nós estamos numa terça-feira. Perdão, numa segunda-feira. Esse vídeo está sendo gravado na segunda. Final de semana não está tão longe, né, galera? E what are you going to do next weekend? What are you gonna do next weekend? Stay home. Ficar em casa, né? E likely future. Futuro provável. Aquele que você tem quase 100% de certeza de que vai acontecer. Por exemplo, você está na Avenida Brasil 5h30 da tarde, com trânsito normal, e você vê 2 carros zigue-zagueando. Você vai dizer o seguinte: They are driving so recklessly that they are going to cause a car crash. Eles estão dirigindo tão descuidadosamente que eles vão causar uma batida de carro. Terceira situação. Vocês estão percebendo que o inglês veio decisão instantânea, planejamento, e agora a gente tem aqui o futuro certo. Só falta um detalhe acontecer. Para esse tipo de futuro, a gente usa o present continuous. They are visiting us as soon as the quarantine is over. Eles estão nos visitando assim que a quarentena acabar. Não fez sentido nenhum em português. Exatamente. Que em português nós diríamos: eles vão nos visitar quando a quarentena acabar. Percebam. Eu só posso usar o present continuous com ideia de futuro quando tudo já estiver certo. Só falta um detalhezinho acontecer. Não se usa para fenômenos naturais, nem eventos esportivos. Por que, Léo? Fenômeno natural pode falhar a qualquer momento, né? Então não é 100% garantido. Para a gente pegar uma visão global do assunto, olhem essas 3 frases. They will get married in December. They are going to get married in December. They are getting married in December. As 3 frases a gente pode traduzir como: eles vão se casar em dezembro. A primeira é o pedido de casamento. O cara pediu, a mulher aceitou. They will get married in December. É a decisão. A segunda é o planejamento. Ele pediu, ela aceitou. Então aqui, ó, they are going to get married in December. E aí, já que ela aceitou, eles estão começando a fazer o processo, né? Escolher a igreja, separar os padrinhos. Eu sempre brinco que vai ter mais padrinho do que convidado, para ganhar bastante presente. E aí vem a terceira situação. They are getting married in December. Eles estão se casando em dezembro. Para eu usar essa última frase, é o momento em que eles estão saindo para entregar os convites. Só falta um detalhezinho: chegar o dia do casamento. Então vejam: decisão, planejamento, execução. Essa é a grande diferença. O quarto uso do futuro é quando a gente tem o simple present expressando uma ideia de futuro. Isso é usado só para eventos num futuro próximo.
não pode ser usado com pessoas. Primeiro exemplo. The airplane takes off at 5 p.m. tomorrow. O avião decola às 5 da tarde amanhã. Segundo exemplo. Lulu Santos' live stream is this Saturday. A live do Lulu Santos é neste sábado. Reparem, eu não estou falando do Lulu. Eu estou falando da live que ele vai fazer. Tranquilos? Com isso, a gente encerra o Simple Future. E agora, a gente chega ao chamado Conditional. Em português, Conditional equivale a futuro do pretérito. Ele é formado com would. A contração de would é o apóstrofo mais o de, e a negativa é would not ou wouldn't. E os usos são, primeiro, oferecimentos. Would you like some wine? Gostaria de algum vinho? 2. To soften the language. Suavizar a linguagem. I would love to talk to you. Eu adoraria conversar com você. Terceiro uso. Hypothetical conditions in the present. If I had 50,000 pounds, I would buy a new TV set. Se eu tivesse 50 mil libras, eu compraria um novo aparelho de televisão. Não tenho, mas se tivesse... Agora, esse quarto uso aqui, eu costumo dizer que cai se você fizer BCT, AFA ou alguma prova para oficial mais avançado de inglês, tá? Por quê? Bastante formalmente, use to pode ser substituído por would. Então reparem esta frase. I would play in the streets when I was a kiddo. Essa frase está no passado. Se ela está no passado, esse would equivale a use to. Então a tradução vai ser: eu costumava brincar na rua quando eu era uma criança. Tranquilos? Então a gente encerra esse vídeo por aqui. Até o próximo. Valeu, galera. Muito obrigado. Faltou um pedacinho. Haha. Pois é, a gente acabou futuro e acabou condicional. Mas aí sempre surge aquela pergunta. Léo, a contração de had e de would é a mesma coisa, que é o apóstrofo mais o de. Como é que eu vou saber se é would ou se é had? Aí a gente tem um bizu. Atente para o seguinte. Would sempre vai obrigar forma base depois. I'd go to England if I had some extra money. Eu iria para a Inglaterra se eu tivesse algum dinheiro extra. Depois de had, a gente é obrigado a usar past participle. I'd had dinner when she arrived. Eu tinha tido janta, eu tinha jantado quando ela chegou. É isso aí, galerinha. Depois da nossa pegadinha do malandro, agora sim, a gente encerra esse vídeo agradecendo a presença de todos e até o próximo. Fiquem bem, protejam-se